companheiro vai ajudar aqui. Você está ali. Então, primeiramente, boa tarde. Como o professor Eudásio falou, eu sou o professor Dr. Rafael Teixeira, sou doutor em Geografia pela UFC e tive o prazer, a honra de conhecer o professor Eudásio nessa caminhada, na pesquisa na área de educação, e hoje em dia nós trabalhamos juntos. Eu não sou professor da Universidade Interamericana. É muito importante que vocês saibam esses termos para que vocês não sejam surpreendidos com informações inadequadas ou deem até para colegas, familiares de vocês informações inadequadas. Eu, professor Rafael Teixeira, sou orientador credenciado à Universidade Interamericana. Então, o meu trabalho aqui em Fortaleza e nos polos do interior do estado estão relacionados à orientação, que é o que nós vamos fazer aqui. Tanto eu como outros professores que vão ministrar palestras para vocês no decorrer do curso de vocês, não serão aulas que vocês vão assistir no Ceará. É muito importante que vocês tenham isso bem gravado na mente de vocês, para vocês não saírem de casa dizendo, eu vou para a aula. Aí alguém que conhece um pouco mais sobre a questão jurídica vai dizer, mas como assim aula? Sua universidade não é internacional? Então as aulas deveriam acontecer no país de origem daquela universidade. A Interamericana, como é uma universidade que tem respaldo legal para o curso, ela segue todas as normas para que vocês possam ter o direito, como o professor Eudásio falou, de requerer a revalidação do diploma de vocês. Sempre diploma, nunca certificado. Diploma é título, vocês vão ser doutores, então como título vocês vão receber diploma. Então, para revalidar o diploma de vocês, um dos critérios é que todo o curso de vocês seja executado no país de origem. As aulas, as disciplinas, os créditos de vocês são cumpridos lá em Assunção, no Paraguai. Nesse momento que vocês estão tendo esses módulos, essas disciplinas virtuais, os professores de vocês são professores da Universidade Interamericana, eles elaboraram esses módulos, e toda a avaliação que vocês vão fazer vai ser devidamente analisada por esses professores e eles vão dar o retorno em relação a essa avaliação. O meu trabalho é apenas orientar, ajudar a tirar dúvidas em relação a esses módulos. É uma coisa que nós precisamos saber para a gente não confundir. Até porque, professor, eu fiz, o senhor pode corrigir? Não, eu não vou corrigir, tá? Aconteceu na turma de julho. Professor, ficou bom, não ficou? Essa parte não é comigo, vocês vão mandar para a universidade, tá? Então, o que vocês precisam estar atentos? A gente vai ser bem resumido, como o professor Eudásio falou, nosso tempo é curto, mas tem algumas coisas que são muito importantes para vocês. Todos os módulos, independente de vocês terem acesso à plataforma ou não, vocês têm acesso a esses módulos ou através de e-mail, ou através do WhatsApp, vocês vão ter acesso aos módulos em PDF. Professor, e se eu não tiver acesso à plataforma, eu me prejudico? Não, você não se prejudica. Algumas pessoas falaram, não sei se foi a própria Vana que falou para mim, que apareceu umas disciplinas, depois apareceu outras, tinha 4, depois ficou só 2, não foi? Não tem problema nenhum. O que é importante é que os 4 módulos, as 4 disciplinas do doutorado que estão propostas para essa turma, sejam realizadas e sejam enviadas, seja pela plataforma, seja por e-mail. Então, o importante é que você tenha acesso a esses 4 módulos, que nós vamos ver aqui, realizem as atividades e enviem para a universidade pela plataforma ou por e-mail. Outra coisa que eu queria que vocês tivessem muita atenção, e é legal também que está sendo filmado, porque eu posso esquecer depois, professor Eudásio, é bom também ficar atento a essa informação. Tem algumas disciplinas que tem o mesmo título, principalmente o Saulo. Essa informação é muito importante para você, Saulo. Tem algumas disciplinas que têm o mesmo título, o mesmo nome das disciplinas que foram dadas em julho. E em julho, o pai do Saulo fez a tradução dos módulos. E houve uma socialização dessa tradução nos grupos. E quando eu fui analisar as questões, eu vi pelas dúvidas das pessoas que tem questões nesses módulos de julho que não são questões dos módulos de agora. Então tem gente que está fazendo questões do módulo de julho achando que é a mesma questão do módulo agora de setembro,
achando que porque tem o mesmo nome a disciplina, então é tudo igual, vou fazer por esse que está em português. Não é legal. O ideal, como eu falei para a Vânia e falo para quem pergunta para mim, é você pegar o módulo em espanhol e você brigar com ele. Você está fazendo um curso de doutorado. É ideal que você tenha, no mínimo, um pouco de fluência na leitura de outra língua. E principalmente do espanhol, que é a universidade que vocês estão propondo a defender a tese de vocês. Então, tentem ler em espanhol. Teve uma pessoa que me perguntou, não lembro quem foi. Pessoal, o senhor tem os módulos traduzidos? Eu disse, não, eu não tenho. Eu quero sempre pegar os módulos do jeito que vem na plataforma e ler em espanhol. Se eu tiver dificuldade, você me perguntou? Vou explicar porque eu perguntei. Porque eu peguei, também domino o espanhol, certo? Peguei o módulo espanhol e peguei o traduzido. O traduzido eu não consegui compreender, porque tem uma quebra. Alguns parágrafos incoerentes, não está uma perfeita tradução. Chamados falsos léxicos, né? Então eu preferi estudar no módulo espanhol mesmo. Exatamente, concordo com a Havana e dou essa dica para vocês. Todo módulo que vocês tiverem atividades para fazer, ele vai iniciar com esse cabeçalho. Ele vai iniciar com o logo da universidade, com a identificação, qual que é a disciplina. Depois ele vai aparecer o nome da disciplina e aí o nosso colega vai baixar e você vai ver que ele apresenta a justificativa, ele apresenta os objetivos gerais, objetivos específicos, o conteúdo programático, a divisão de unidades da disciplina. E depois das unidades ele mostra como vai ser a avaliação, que não é ainda a atividade, é só como vai ser a avaliação. E a bibliografia, dá uma pausazinha aqui, por favor, não é uma bibliografia que é obrigatória que você leia. É a bibliografia que o professor que fez a disciplina consultou para fazer o módulo. É a bibliografia do módulo. Não é a bibliografia que você tem a obrigatoriedade de ler. Então não se aperreie procurando os livros em espanhol, achando que você vai ter que ler 10, 15 livros. Não é assim. Seguindo, agora você pode ir mais rápido, porque aí ele vai desenvolver o módulo. Eu sempre recomendo, enquanto ele chega na última página, que você não leia o desenvolvimento das unidades logo de cara. O ideal é que você primeiro veja as atividades e depois você leia o módulo. Porque o que está acontecendo muito? Algumas pessoas perguntam, professor, essa atividade, a resposta está no módulo ou é no material de apoio? Às vezes não está no módulo. A dúvida fica, por causa de quê? Porque leu o módulo e foi para a atividade, ou tentou ler o módulo e foi para a atividade. Aí não recorda se essas questões estão no módulo ou não estão. Então o ideal é que você chegando lá na última página vai ter a avaliação processual com as atividades, alguns módulos com uma, outros com 2, 3 questões que vocês vão desenvolver em atividades. Então eu li isso aqui, eu sei agora qual que é a atividade, aí eu vou para o módulo. Tem uma ferramentazinha que eu sempre uso, e eu recomendo que vocês usem, que é o Ctrl F, pesquisar. Se eu vejo alguma atividadezinha aí que eu não estou encontrando no módulo, eu pego as palavras-chave e pesquiso para ver onde é que essa palavrinha apareceu lá no módulo e vou ver se está dentro do contexto de algum texto de alguma unidade. E a partir dessa leitura, eu consigo realizar a atividade ou não. Ah, não consegui, então eu vou para o material de apoio. Eu, Rafael, logo de cara, para a gente não esticar muito a conversa, recomendo que você, se não for obrigatório, se não tiver lá o endereço do material de apoio que você tem que ir, não ir para o material de apoio em espanhol. O material de apoio, pessoal, é uma indicação de leitura. Mas como nós somos brasileiros, é muito melhor se nós utilizarmos um material de apoio em língua portuguesa. Então, eu posso utilizar qualquer artigo, qualquer dissertação, qualquer livro que seja dentro da temática daquela atividade como material de apoio.
Desses 4 módulos, só tem uma atividade que ele se referencia especificamente a um dos materiais de apoio. Em todos os outros você consegue material de apoio no Google, PDFs de artigos e dissertações, que a gente vai mostrar alguns daqui a pouco. Então, nesse primeiro aí, só para você ter uma ideia de uma coisa que também é importante salientar. A partir da sua experiência, ou seja, da sua vivência na escola, com a educação, ele inclui, diferente do que aconteceu no módulo de julho, o contexto que nós estamos vivendo, de 2020, da pandemia. Então, dentro desse contexto da pandemia, das aulas virtuais, ele pede que você explique. Então, você vai escrever um texto grande, um artigo, uma página inteira sobre isso? Não precisa. Não precisa você escrever muito sobre cada um desses pontos. Você vai explicar sobre a didática que está sendo utilizada, como está a organização da escola, a estrutura de organização da escola nesse momento, o currículo. Vocês viram que vários sistemas optaram por garantir algumas habilidades e outras habilidades serem deixadas de lado. Alguns sistemas fizeram a escolha das habilidades que eram imprescindíveis. Então você pode colocar isso como uma das formas de organização do currículo. Inovação educacional ou educativa. Qual que é a nova metodologia que está sendo utilizada? Então, quais foram as ferramentas que você, na sua experiência, na sua escola, no seu cotidiano, que você viu os professores utilizando, que é inovador para a educação? Então, ele pede para você falar sobre isso no primeiro ponto. Segundo ponto, psicologia da educação. Como está relacionado às condições emocionais, ou para nós aqui no Ceará, mais facilmente, socioemocionais dos nossos alunos? Como está sendo tratada a questão do acolhimento? Como está sendo tratada a questão da relação interpessoal com os nossos alunos dentro desse contexto da psicologia educacional? Você explica também em 1 parágrafo, 2 parágrafos no máximo. Novas tecnologias. Quais são as novas ferramentas? Porque tem uma diferença entre novas tecnologias e inovações educacionais. Inovações educacionais são métodos que você utiliza que são diferentes no processo de ensino e aprendizagem no contexto que nós estamos agora. Eu estou usando jogos, eu estou utilizando uma linguagem mais lúdica, são inovações educacionais. Mas para usar esses jogos, quais são as tecnologias que eu estou utilizando? Eu estou utilizando o computador, eu estou usando o smartphone, eu estou usando um aplicativo da plataforma do Play Store, da Apple Store. Qual que é a tecnologia que eu estou utilizando, as novas tecnologias que eu estou utilizando? Então, diferenciar essa inovação também de novas tecnologias. Teoria da educação. Aí eu separei o PDF 4 ali, ó. Teorias da educação, teorias de aprendizagem. Então você vai dizer quais são as teorias de aprendizagem que você está utilizando. Aqui você usa o comportamentalismo, você usa, subindo, pode subir, descer, desculpa. Teoria da aprendizagem social, aprendizagem significativa, cognitivismo. Esse aí, material de apoio, eu consegui aonde? No Google, teorias de aprendizagem. Fui lá no Google, PDF, procurei sempre um site de alguma instituição que tenha reconhecimento científico, reconhecimento acadêmico, ou uma revista educacional que tenha respaldo, que tenha autores que nós conhecemos e sabemos que são cientistas. Então, se for algo nesse sentido, pode ser utilizado como material de apoio. Tem um outro também, o do lado do 4, que é um livro de 127 páginas sobre teorias da educação. Esse é super legal. Vê se tu consegue colocar um índice para mim, por favor. Teorias da educação. Eu acho que não. Acho que é descendo aí. Pronto, tá aí. Pedagogia, pode descer um pouco mais.
Teorias da educação contemporânea. Você vai ver algumas teorias de ensino, de aprendizagem, que são trabalhados na atualidade, que é chamado de moderno. Aí ele mostra uma tabela sobre teorias da aprendizagem da pós-modernidade, estruturalista, pós-estruturalista. Então tem algumas coisas que podem ajudá-los a responder, como também pode ajudar nos estudos de vocês. Beleza. Então voltando lá para, por favor, primeira aba. Esse asterisco Sociologia da Educação, eu não entendi se era alguma referência anterior. E aí eu procurei se no PDF tinha algum asterisco como citado para a gente ver, como uma nota de rodapé. Não vi nada. Então talvez seja um outro ponto. Então, se você quiser ter um pouco mais de zelo, cuidado, você pode falar do contexto da sociologia da educação, que está relacionado à prática educacional na sociedade nesse momento da pandemia, nesse momento dos ambientes virtuais. Só isso. Eu vou fazer tudo isso aonde, professor? Em um arquivo só. Coloco o títulozinho, a didática, que fala sobre a didática, a organização escolar, que fala sobre a organização da escola. Tudo isso em um arquivo só. Provavelmente você tem aí 1, 2, 3, 4, 5. Você não vai ter mais do que 10 parágrafos. Numa folha, no máximo uma página, no máximo 2 páginas. Nada muito longo. Esse arquivo que você vai construir redigindo, você já salva com o título dessa disciplina. Para quando você for enviar tudo junto, você não deve enviar um de cada vez. Quando você for enviar tudo junto, o professor que receber saber que esse arquivo se refere às atividades do módulo de... Como é o nome desse módulo? Coloca lá no começo. É educação o quê? Educação, tecnologia e ambientes virtuais. Educação, tecnologia e ambientes virtuais. Pronto. Exatamente. Educação, tecnologia e ambientes virtuais. Então, essas atividades vão ser dessa disciplina. Pronto, acabou, você definir. Ou você manda pela plataforma, ou manda por e-mail com essa nomenclatura. Coloque, claro, seu nome, não precisa ter cabeçalho, eles não mandaram um template para você preencher. Então não se preocupe em relação a isso. Vai colocar seu nome para identificá-lo e vai colocar apenas como o nome do arquivo, o nome da disciplina. Tu coloca a segunda aba, por favor. Segunda disciplina, gestão de projetos com enfoques educativos. Tu coloca lá no final, na última. A estrutura é a mesma, tá? Objetivo geral, objetivo específico. Aí vocês vão ter 3 atividades. A primeira atividade, que é para você explicar, cada um desses pontos está aí no próprio módulo. Então você vai falar com as suas palavras o que você compreendeu sobre esses pontos dentro do próprio módulo. Então você não precisa nem ir para o material de apoio e nem precisa de material de apoio externo. O próprio módulo já lhe dá subsídios para responder ou para explicar essas 3 primeiras. Que módulo é esse, professor? Esse é o de gestão de projetos com enfoques educacionais ou educativos. Professor, você não tem uma padrão fonte, não, né? Não tem, não. Eles não cobram isso nesse momento. Não tem template, não tem regras. Aí a gente, como já sabe da ABNT, a gente normalmente vai utilizar Arial 12, a gente vai utilizar espaçamento de 1,5 dentro de um padrão da ABNT, mas não há essa obrigatoriedade. Você não precisa de revisão, não vai ser descontado ponto porque você não colocou dentro de uma determinada norma. Ele coloca um módulo, né, sobre isso. Dentro da plataforma tem um módulo falando sobre essa questão da ABNT, viu? É? Não vi. Não me mandaram. Porque eu não tenho acesso à plataforma. Esse módulo não me mandaram, não. Se tem, então... Junto com, porque assim, eu assisti os vídeos, né, do reitor, vice-reitor das outras, né? E aí tem uma pastazinha lá que tem doutorado, aí tem, dentro dessa pasta, tem explicando como é que vai ser a tese, a metodologia utilizada. Aí, mas você se refere à tese, não à atividade. Não, e aí a BNT também tem, entendeu? Como eu acho que fazer trabalho. Para
orientar em relação à tese. Ah, tá. Esse eu já tinha visto. Os documentos referentes à orientação da tese, sim. Dos módulos, sim. Se for da tese, no caso de vocês, doutorado, são as mesmas regras da ABNT. Porque você vai revalidar no Brasil, então todas as normas que devem ser seguidas são as da ABNT. Eu não tive acesso a esse módulo, professor. Não tem na minha plataforma, nem tem um texto. Não tive acesso. Não? Não. Eu te passo. Segundo, elaborar um ensaio. Esse assusta muita gente, principalmente o pessoal do doutorado. Porque quando a gente fala em ensaio, para nós é um artigo. Um artigo mesmo que breve, sem resultados concretos, finais, a gente pensa logo nisso, mas não. Quando ele fala de elaborar um ensaio, é elaborar algo que esteja ligado ao prático, mas não necessariamente que tenha todas as características de um artigo. Então você vai utilizar dentro do contexto, dentro do tema, algum exemplo prático, algo empírico, mas não necessariamente a metodologia a ser construída, os resultados a serem apresentados, reflexão teórica sobre os resultados, não tem necessidade disso, tá? Não faça nada tão complexo assim, não tem necessidade disso. Ele fala para você falar sobre as grandes tendências em relação à educação superior. Eu acho que é o terceiro. Eu acho que é esse. Expansão da educação superior do Mercosul. Volta lá no segundo de novo. Pronto. Esse que eu coloquei, o artigo lá como sugestão, é esse mesmo, da expansão. O da terceira, eu abri outro arquivo. As grandes tendências em relação à educação superior. Como na terceira ele está falando de Mercosul, então eu achei interessante esse artigo que fala sobre a expansão do ensino superior no Mercosul, que seria uma possibilidade já de você estar abordando tanto a questão que ele pede da educação superior, como já está aproximando do tema da terceira questão. Aconteceu o que eu disse, eu encontrei aqui um módulo, só que é da turma de julho. E a atividade é diferente dessa. Completamente diferente. Mas será o texto é o mesmo? Será o módulo é igual? Não sei. Porque eu nem fui ver o módulo de julho. A gente tem que se atentar a isso. Não podemos pegar os módulos de julho. Não pega. As atividades são outras. Agora, exatamente. Também uma dúvida que eu tenho, porque na minha plataforma só apareceram 2. Eu também, na minha. Certo? Que foi políticas, né? Aquele que você acabou de explicar, certo? Educação. Tecnologia, virtuais. E políticas e gestão da educação em perspectiva comparada. Só apareceu a minha esses também está dois igual, nomes. nós estamos iguais, só 2. Os demais não apareceu nada disso. Porque a gente em setembro, só tem essas 2 disciplinas até agora. Pois é, exatamente. Eu acho que só está aparecendo as 2, professor. E o que chegou até a mim, de vários alunos, eu fui comparando, foram 4. Então ainda até vai agora chegar 4. até a gente. Então aí, por isso que eu estou dizendo que vai ser diferente desses Sim, módulos de sim. julho. eu também acho que setembro, a turma de setembro, eu acho que tá, por enquanto só são 2 novos. Só. Por enquanto, da turma de setembro são 4. Não, que apareceu pra gente, professor, só estão disponíveis 2. Quem é aqui de setembro também? Pronto, de vocês. Recebeu quanto, Cecília? Ó, professor, acabou de Tu, abrir Marcos? aqui, ó. Ó, professor. 3? Acabou de abrir aqui, ele só tem 2 também, 2 módulos. 2. Eu acredito. E qual é o E o outro? vídeo, conferência, é um vídeo. Aí tu repete então os 2 primeiros. Só são 2. É um vídeo. Só são 2. Só são 2. Isso é um vídeo. Essa é educação, Não tem tecnologia, atividade encontros nesse virtuais, vídeo, não. política e gestão da educação. Só esse de vocês? Teve acesso ao módulo? Não, ele é Não? Teve acesso ao módulo? A plataforma? Ainda não olhou? Só tem 2. Mas Certo. só tem essas 2 disciplinas. Perfeito. Então essa daqui, qual é o nome dessa disciplina aqui? Qual é? Essa daí, Gestão do gestão do É, projeto em software educativo. Nós não temos acesso ainda. Mas uma pessoa colocou no grupo. Mas é de julho essa pessoa. Essas questões não são de Júlio, não. Essas questões eu não tinha visto ainda. Eu orientei Júlio. Não, mas assim, Pois é, então eles ainda vão liberar pra gente, talvez. Aham.
E de qualquer maneira, só para a gente não perder tanto tempo, já falta só 5 minutos, o terceiro. As grandes mudanças... É isso? Não, a terceira questão da segunda aba. Pode chamar um pouquinho. As grandes mudanças na educação superior nos países do Mercosul. Tem duas coisas que vocês podem ver. Coloca lá naquele que está antes da palavra Mercosul, aba. Garantia do direito à educação nos países membros do Mercosul. É um artigo que eu coloquei como sugestão, posso passar para vocês. E é interessante vocês verem também o site Mercosul Educacional, que é a outra aba. A outra, Mercosul. Mercosul Educativa. Mercosul Educacional. Esse site tem várias informações referentes ao ensino superior no Mercosul. Então, se essa disciplina se confirmar, é uma boa fonte também de pesquisa para vocês. Mercosul Educacional. Rafael, Oi. A gente vai ter essa confirmação então das disciplinas. Professor Dácio, eles estão em dúvida se são 4 ou se são 2. Para mim chegaram, dos alunos que me mandaram, chegaram esses 4 módulos. Aí eles estão aqui, receberam 2 módulos. Na plataforma só tem 2. 2 módulos na plataforma. Só que a Havana disse que tinha aparecido mais e depois apareceu menos. É verdade. Na primeira vez que eu entrei tinha 4, isso. Foi. Na plataforma. Eu acho que deve ser por isso que eu tenho 4, porque eu recebi 4 há mais tempo. As duas, as que subiram, não são essas. As não sumiram, estão na plataforma. Reforma educativa, são textos que servem de... Não, apoio não, não de texto de apoio não, era módulo mesmo. Quando eu abri, eu não vi. Eu abri certo. tudo. Vamos trabalhar as 4. A gente vai conversar, eu e o professor Dácio, sobre essas 4 disciplinas. Vamos ver a origem delas. Eu tenho certeza absoluta que não são de julho, porque as de julho foi eu que orientei. E essas questões que eu mostrei para vocês agora não estavam lá. Eu tive que pesquisar de novo. As de julho eu já tinha as respostas, pesquisas. Diga lá, Marcos. Eu não tenho certeza, certo? Mas eu olhei antes do começo do mês. Aham. Tá certo? Aí antes do começo do mês eu vi as 4, eu até salvei as partes no meu computador. Eu também salvei. Certo? Aí eu não vi depois. Aí eu vou ver se são as Beleza. depois, Aí você fala alguma coisa no grupo. Beleza. Próximo. A terceira aba. Essa é a de metodologia do ensino superior e epistemologia. Ok? Essa? Essa vocês não viram. Não. Essa é super simples. Vocês vão ter a atividade 1 toda no módulo também. Todas essas características que ele pede para serem exemplificadas com projetos educacionais: ativo, pragmático, reflexivo e teórico. Ele fala no próprio módulo que é. E aqui embaixo, na atividade 2, é para você elaborar um quadro com vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. E todos esses métodos também estão no módulo. Então, essa é a disciplina mais fácil de todas. Se confirmar, vocês já sabem que essa disciplina, todas as respostas estão no próprio módulo e você vai só analisar as vantagens e desvantagens. E a quarta e última. Essa é programa de... Não sei o que é DOC, política e gestão. Políticas e gestão, essas vocês receberam? Recebi. Recebeu? Recebeu, Cílio? Essa tem, política e gestão da educação. Perfeito. Pronto. Vamos soltar para Essa é a mais difícil de todas. Essa é a mais complicada de todas. Por quê? Porque ela pede para você fazer pesquisas de informações do Paraguai, da Argentina e do Brasil. Então, tudo que ele vai pedir dos 3. Só que algumas coisas ajudam vocês a pesquisarem. Por exemplo, modalidades de atenção educacional no Mercosul. Ou seja, modalidades de atendimento da educação. Educação de jovens e adultos, atendimento especial. Você tem que ver na legislação desses países quais as modalidades de ensino que eles oferecem. Beleza? Tem, acho que é a última aba. Não, é a última não. É aquela que começa com números ali.
Não. Vai para outro, um livro. Um livro? Não, o livro é Brasil. Passa aí. Abre as outras, por favor. Para cá mesmo, não é para aí. Aqui é uma das questões desse módulo. Ele pede para você ter acesso ao material de apoio. E aí você vai para a terceira parte do material de apoio. Isso eu falo já. Volta lá para o Garantias. Eu acho que é esse, que eu estou me confundindo. É esse. Garantias de direito à educação nos países membros do Mercosul. Foi um artigo que foi feito aqui no Brasil que fala da legislação dos países do Mercosul. Ele fala de outros países diferentes, Brasil, Paraguai e Argentina. Vai falar de Venezuela, de Bolívia também. Mas tem várias informações aí. Por exemplo, ele fala sobre a Constituição da Argentina e a garantia da gratuidade do ensino. Então, nesse artigo, a autora fala sobre esse assunto. Então, já tem aí uma parte do assunto que vocês precisam responder nesse módulo sobre gestão e educação, não é isso? O quarto módulo? Professor Rafael, A quarta. uma dúvida, porque assim, A quarta. onde tem assim, modalidade de atenção educativa em Elo Mercosul. Uhum. Assim, de início, até fiz essa questão e coloquei os atendimentos, Paraguai, Brasil, Argentina. Só que depois eu fiquei refletindo, e aí eu pensei assim, eu pensei como se fosse assim, modalidade de atenção, aquilo que precisa ter mais atenção nos países, porque a gente sabe no Paraguai. Né, não é isso não. É o que você falou mesmo, é bem pragmático. Esse módulo ele é de gestão, então ele quer que você avalie realmente as leis do país, as modalidades de atendimento mesmo, só isso. Só isso. É bem pragmático. Segundo, o marco de regulação da gratuidade, que é esse artigo que eu falei para vocês. Onde é na Constituição da Argentina que fala que a educação tem que ser gratuita? Na Constituição do Brasil, do Paraguai, que fala da obrigatoriedade de oferecer a educação de forma gratuita. E o último, essa atividade 3 é a que eu falei para vocês da última aba do livro Reforma Educativa. Essa você tem que realmente ir no material de apoio, porque ele fala ipsis literis, levando em conta o livro Reforma Educativa. Aí ele pede para você escrever os aspectos mais relevantes para o planejamento da educação em 2030. Então, para você fazer o quê? O plano estratégico e as políticas e programas. Aí é a terceira parte do livro. Coloque, por favor, na última aba. Aí sim é a terceira parte do livro. Ali. Terceira parte, projeto educativo, plano estratégico, políticas e programas. Aí você realmente vai ter que se debruçar um pouco mais sobre o espanhol para ler esses trechos do livro. O livro está disponível com material de apoio? Tá com material de apoio, foi você que me passou. E na quarta aba, por favor, de volta. A quarta e última, só para encerrar. Assim, são 3 minutos, viu? Não, tranquilo, mas pode permanecer, eu é que vou ter que sair. Não, mas a gente quer ficar com você aqui. As políticas de inclusão educacional e a redução das desigualdades. Você vai escrever sobre essa temática, elaborar um ensaio. Você vai escrever um posicionamento seu, uma opção sua, uma opinião sua, desculpe, e que tenha algo empírico, que está relacionando educação e diminuição das desigualdades. Só lamento. Então, pendência só avaliar essa questão dos módulos, os 4. Eu continuo achando que são 4 mesmo. Mas a gente vai conversar, vai ver as datas que chegaram essas informações para nós, para a gente poder dizer para vocês direitinho se são 4, se são 2, e até ter mais segurança na informação para vocês, tá bom? E enviar para a gente esses módulos que a gente não tem. Sim, e aquela coisa também, vocês quando fizeram mestrado lembram, e também a graduação, né, que vocês trabalham com créditos. Então, professor, são só 2, beleza, é menos trabalho, mas também é menos crédito. Então, o ideal é que você faça, se for possível, as 4, e aí você vai ficar com esses créditos, porque você pode estar até adiantando a disciplina do outro semestre. E se você não fizer assim virtualmente, você vai ter que fazer lá presencialmente, aí o chicote é maior. Era isso que eu ia perguntar, depois que a gente finalizar essas disciplinas, a gente só vai fazer lá.
É o que o professor Dácio respondeu a pergunta. É difícil de falar sobre isso, porque a gente não sabe como é que está a situação da pandemia lá e quando vai ser feita a abertura das fronteiras para que a gente possa novamente viajar para lá. Esperamos que seja em julho, né? Esperamos que o mais breve possível. Os orientadores, né? A partir de quando é que a gente começa? Aí o professor Dácio vai falar com vocês sobre isso. Tá. Professor Dácio? Obrigado, Rafael.